pelo menos pelos que cumpriram. Exato. Bom, então, sendo assim, boa tarde a todos, bem-vindos. Cabe-me a mim hoje dar as boas-vindas a todos os presentes em representação do Centro de Competências da Capelania e Cultura. Agradecer também ao orador de hoje a presença e a contribuição. E, mais uma vez, agradecer ao professor Ramiro Valentim por ir conduzir esta sessão hoje à tarde. E passo então desde já a palavra para si, professor. Muito obrigado. Bom, muito boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar, portanto, o palestrante, que é o professor Miguel Rodrigues. É formado tem a licenciatura em Engenharia Zootécnica pela UTAD. Também fez o seu doutoramento na mesma universidade. Embora estejamos aqui a contar, também tem algumas passagens de tudo aquilo que é a sua vida profissional pela Holanda, pela Universidade de Wageningen. É professor associado do Departamento de Ciência Animal da UTAD, nomeadamente na área da nutrição animal e alimentação. E foste diretor do SECAV, certo, Miguel? Também. Ok, pronto. Que é um centro de investigação que hoje em dia existem vários associados às universidades, e não só. Também já foi coordenador do Departamento de Ciência Animal, tem uma série de trabalhos publicados, dezenas de alunos orientados, tem no que diz respeito a teses de mestrado e também trabalhos de doutoramento. A sua principal linha de investigação tem a ver com a valorização de subprodutos na alimentação animal. Miguel, quando quiseres, por favor. Ok, muito obrigado. Obviamente, em primeiro lugar, devo agradecer o convite que me foi efetuado para poder falar aqui com vocês um pouco esta tarde sobre as possíveis implicações que a nutrição e a maneira como nós somos capazes ou não de manipular certas deficiências nutricionais dos animais, neste caso estamos a falar de caprinos em reprodução, para poder alterar alguns dos aspectos menos conseguidos no que diz respeito quer à componente reprodutiva da fêmea, quer no que diz respeito à própria genética e ao próprio estado das crias. Devo começar por dizer que, de facto, esta não é bem a minha área de trabalho, e, portanto, vou tentar falar aqui um bocadito sobre as implicações da nutrição na reprodução em caprinos, e dizer-vos desde já, numa fase inicial, que procurei fazer uma apresentação não muito virada para aquilo que nós, se calhar, já conhecemos, sobre as influências que um déficit nutricional tem ao nível da componente reprodutiva de caprinos, mas procurei essencialmente fazer uma interligação entre aquilo que é nutrição, a própria componente regulatória, ou seja, do metabolismo intermediário destes animais durante as diferentes fases de reprodução, seja das fêmeas, seja depois na influência que pode ter ao nível das crias, procurando enquadrar aqui alguns aspectos que eu penso que são relativamente inovadores no que diz respeito ao modo como nós somos capazes de ultrapassar algumas das principais dificuldades que temos quanto à componente de reprodução, nomeadamente ultrapassar alguns déficits nutricionais que tendencialmente surgem durante as diferentes fases de gestação nos ruminantes, mais especificamente a nível dos caprinos. Ok? Não sei se seria bem isso que vocês estariam à espera, mas vamos falando um bocadito e depois logo se vê como é que corre. Ok, a Zana está a levantar o dedo, vamos ver como é que isto corre, porque ela depois no fim vai me dar nas orelhas e vai de certeza absoluta, mas vamos ver como é que isto corre. Numa primeira fase, o que é que nós sabemos? Ora bem, quando nós falamos de déficit nutricional, e falando nos ruminantes em geral, não tanto para já no aspecto dos caprinos, o que nós sabemos é que o déficit nutricional, quando existe, e é normal que exista, normalmente pode ser dividido em duas grandes fases. Uma primeira fase que está diretamente relacionada com o ciclo ovulatório dos animais e uma segunda fase que está diretamente relacionada com o prolongamento ou com o decorrer da gestação destes animais, podendo do ponto de vista teórico nós de dividir, digamos assim, esta gestação em três fases, um primeiro terço, um segundo terço e um terceiro terço. Eu posso vos dizer que em termos bibliográficos, neste momento não há muita concordância relativamente à divisão nestas três fases em termos de nutrição e portanto eu vou-me focar um pouco mais naquele terceiro terço da gestação, ou seja, naquela fase final da gestação, porque é onde existem mais dados do ponto de vista nutricional relativamente às influências que um déficit nutricional pode ou não causar
a nível da componente reprodutiva. No entanto, do ponto de vista teórico, eu gostaria de deixar ficar mais ou menos este esquema, de maneira a que seja possível nós visualizarmos, quando falamos do ciclo ovulatório e das deficiências nutricionais no ciclo ovulatório, temos que compreender muito bem o que é este ciclo ovulatório, que tipo de metabolismo nutricional, ou se vocês quiserem energético e proteico, existe nos animais durante esta fase, e ao mesmo tempo percebermos que isto é tudo regulado por uma componente hormonal extremamente incidente, em termos não só de concentrações, mas também de inter-relação entre hormonas, e que acabam por afetar, nesta primeira fase, a resposta produtiva, digamos assim, da própria implantação, da formação do corpo amarelo, a implantação, depois no útero, do embrião e as fases precoces de desenvolvimento do mesmo embrião. Neste sentido, se eu dividir esta fase na componente antes da cobrição, durante a cobrição e após a cobrição, nós temos essencialmente 4 fatores que acabam por ter uma influência determinante naquilo que depois será o desenvolvimento posterior do embrião ao longo da fase de gestação. Teremos essencialmente uma componente que vai influenciar a própria fertilidade da fêmea, uma componente que afeta diretamente a taxa de ovulação, a formação de blastocistos e, finalmente, aquela que vai afetar numa fase inicial aquilo que é o desenvolvimento embrionário. Para nós tentarmos perceber um bocadito de que maneira é que nós podemos intervir em termos nutricionais, importa nós percebermos em primeiro lugar que nesta fase do ciclo ovulatório há todo um conjunto de alterações biológicas que vão ocorrer ao nível do próprio corpo da fêmea, após a concepção. E, portanto, se eu não conseguir perceber estas alterações biológicas e as interações que vão ocorrer a nível hormonal, nos diferentes fases da gestação, será muito complicado eu perceber como é que posso intervir nutricionalmente e quais são as implicações dessa intervenção nutricional. O que nós sabemos é que depois da concepção, propriamente dita, o feto inicia a sua fase de desenvolvimento, ok? Passando então por essas 3 fases, o primeiro terço, o segundo terço e o terceiro terço da gestação. O que é importante para nós também percebermos aqui? É que quando falamos de intervenção nutricional, a maior parte das vezes, quando olhamos para a bibliografia, procuramos referir-nos essencialmente a déficits energéticos ou a déficits proteicos. Isto aqui também já para vos chamar a atenção que quando nós olhamos para aquelas que são as necessidades nutricionais de pequenos ruminantes, incluindo aqui os caprinos e os ovinos, não existem muitos estudos. E o último estudo que surgiu do NRC, relativamente às recomendações nutricionais, apesar de já incluir alguns estudos interessantes sobre a intervenção nutricional, ele é relativamente parco. Aliás, se olharmos para a publicação anterior do NRC, do National Research Council, portanto dos Estados Unidos, chegávamos a ter recomendações alimentares baseadas em apenas 2 ou 3 estudos, o que é relativamente parco, não é? Quando nós queremos utilizar um determinado tipo de sistema para decidir de que modo é que nós conseguimos satisfazer as necessidades nutricionais dos animais. A última publicação do NRC é de 2007, resultou de uma compilação que foi feita durante cerca de 10, 12 anos, mas aonde ainda existe um déficit muito grande em termos de informação que seja pertinente para nós entendermos como é que podemos ultrapassar ou compreender estas necessidades nutricionais dos animais. Pelo que eu, durante esta apresentação, vou-me referir às cabras, mas também aos caprinos, mas tendo como exemplos também alguns dos trabalhos que têm saído em ovinos. Aquilo que eu conheço do NRC é que estas normas estão a ser revistas outra vez, como é normal no NRC, e penso que nos próximos 2 ou 3 anos, se não estou em erro lá para 2023, teremos novas normas a serem publicadas e provavelmente até poderá haver uma separação entre ovinos e caprinos, porque há aspectos muito específicos ao nível dos caprinos que só nos últimos 7, 8 anos é que começaram a ser tidos em conta, pelo menos em termos de publicações científicas. Okay? E como nós sabemos, são essas publicações científicas e essenciais que estão na base de qualquer sistema para expressar as necessidades quer energéticas, quer proteicas, quer vitaminas, quer minerais dos diferentes animais. E, portanto, era bom que isto também ficasse bastante claro já no início da apresentação, porque alguns dos trabalhos que provavelmente eu irei referir em termos de dados práticos são relativamente recentes. Portanto, eu estou a falar de trabalhos de 2018, 2019, e por todas as razões e mais algumas ainda não foram tidas em conta quando esta última publicação foi efetuada em 2007. Quando eu olho para o desenrolar da gestação, independentemente de eu poder dividi-lo em diferentes fases ou em diferentes estágios, o que nós sabemos do ponto de vista nutricional é que as deficiências nutricionais ao nível da mãe se vão repercutir obrigatoriamente no desenvolvimento embrionário.
essa repercussão terá um impacto direto também sobre as crias. E terá impacto direto não só sobre características que nós conhecemos muito bem, como é, por exemplo, o crescimento da placenta, como é, por exemplo, o peso das crias, como é, por exemplo, o facto de podermos ter partos múltiplos ou não, e o problema do nascimento das crias, dos abortos, de crias a nascerem com peso deficitário, com alguma dificuldade depois em conseguirem atingir o peso vivo maduro num determinado hiato temporal. Mas muito daquilo que tem vindo a ser publicado nos últimos tempos também já aponta para o facto do déficit nutricional, especialmente no segundo e terceiro terço da gestação, ter um impacto direto também sobre a própria genética das crias, sobre o seu metabolismo intermediário, ou seja, a maneira como eles são capazes de maximizar ou não a utilização da glucose enquanto fonte de energia e a sua relação direta que isso tem com determinado tipo de hormonas, nomeadamente a hormona T4, produzida pelas glândulas tireoides. E eu penso que isso é importante porque acabam por ser dados novos que nos podem transportar para uma nova realidade em termos de suplementação energética, mineral e se calhar até mesmo vitamínica em diferentes fases do ciclo reprodutivo destes animais. Sabemos também de antemão que este último terço, para além de afetar o crescimento fetal, tem também um impacto direto depois ao nível da capacidade de lactação da própria fêmea. Ou seja, ao nível do metabolismo de formação e síntese de leite, ao nível do próprio desenvolvimento do útero, da duração da lactação, da própria composição do colostro, e relativamente a isto também não existem muitos trabalhos, eu consegui pesquisar cerca de 2 ou 3, em que manifestamente há uma relação direta entre a composição do colostro, mais especificamente ao nível da composição e proporção das diferentes imunoglobulinas, naquelas primeiras 72 horas, e há dados que apontam nesse sentido, e também problemas diretamente relacionados com a síntese de adipócitos, ou seja, a adipogénese, e portanto a capacidade que os animais têm para manifestar um determinado potencial genético numa fase inicial do crescimento, e ainda problemas estão diretamente relacionados com o potencial glucogénico, ou seja, com a maximização da utilização de glucose para a obtenção de energia. Ok? A apresentação vai rondar muito estas componentes. Portanto, independentemente desta divisão mais ou menos teórica, a apresentação vai andar muito à volta disto. Quando eu falo, ou quando nós falamos da influência da nutrição no ciclo éstrico, convém nós também percebermos um pouco, e isto aqui eu vou passar muito por cima, porque parte do princípio que já alguém terá falado sobre isto, do ciclo éstrico, as diferentes fases do ciclo éstrico, a fase folicular, a fase lútea, as hormonas que estão envolvidas, mas é importante nós percebermos que nesta fase vai ser a proporção que existe e a sequência de síntese destas hormonas que vão definir muito daquilo que será o sucesso do próprio cio e depois da concepção no animal. O que significa que se eu não conhecer o ciclo e a fase do ciclo em que determinado tipo de hormonas vão ser produzidas, eu acabo por fazer uma suplementação nutricional completamente às cegas. E fico sem perceber muito bem se devo fazer uma suplementação nutricional 15 dias antes, ou 10 dias antes, ou se posso começar a fazer uma suplementação nutricional 1 ou 2 semanas antes, se devo manter essa suplementação nutricional imediatamente antes do parto, e por que período após o parto é que eu devo manter essa mesma suplementação nutricional. E aqui estou-me a referir essencialmente à suplementação energética. O que é que nós sabemos? A duração do ciclo nestes animais é de aproximadamente 21 dias. A duração do cio depois será de 24 a 48 horas, aproximadamente, mas também sabemos que isto é muito função da própria genética do animal, da raça, do próprio indivíduo, da sua idade, do seu estado de saúde, das condições edafoclimáticas, das condições agroambientais, e portanto também não vamos ficar com a ideia que toda a suplementação nutricional ou toda a intervenção nutricional que eu seja capaz de fazer nesta fase vai produzir resultados claros, positivos, ou pelo menos significativamente diferentes, porque tudo isto vai depender de todo o enquadramento do sistema produtivo em que eu tenho os meus animais. E isto imediatamente para vos dizer o quê? É que a relação que existe entre a quantidade de progesterona e a quantidade de estrogênio nesta fase do ciclo éstrico é determinante para mim, para eu saber se consigo potenciar ou não a suplementação nutricional. O que nós sabemos de uma maneira relativamente simples é que para eu entrar na fase final e para o animal poder entrar em estro, portanto em cio, eu tenho que ter um folículo
ou pelo menos um ou dois ou três folículos que possam entrar na fase de dominância. Ok? Ou seja, atingir um determinado tamanho. E o que eu sei é que isto vai depender essencialmente devido às concentrações de estradiol após o pico de concentração de LH. E quando eu olho para o modo como isto depois é capaz de afetar ou não a componente reprodutiva e procuro avaliar de que maneira é que eu vou intervir nutricionalmente, existe também ainda alguma contradição na bibliografia, nomeadamente aos períodos em que eu posso intervir e que tipo de suplementação é que eu devo permitir nesta fase. Não nos podemos esquecer é que os caprinos são reprodutores de ciclos de dias curtos, ou seja, reproduzem preferencialmente quando o fotoperíodo é decrescente, ok? E isso acaba por ter também uma influência muito grande sobre a minha capacidade para intervir nutricionalmente ou não, porque vai depender do tipo de alimento que eu tenho disponível nessa fase, nessa época do ano, e vai depender essencialmente da condição corporal com que os meus animais me chegam ao início do ciclo. Isto significa o quê também? Quando falamos de condição corporal e ao modo como os animais me chegam a esta fase do ciclo, que quando eu olho de uma maneira mais generalista para a nutrição e a influência que ela tem na reprodução, e mais uma vez estamos ainda nesta fase do ciclo éstrico, eu sei que os mecanismos são relativamente complexos. Ou seja, tudo aquilo que me vai influenciar o desempenho reprodutivo acaba por resultar da integração de um conjunto muito amplo de fatores. Eu posso estar a falar de nutrientes específicos, como posso estar a falar da disponibilidade de diferentes nutrientes, na integração que existe ao nível da disponibilidade destes mesmos nutrientes e a componente de inter-relação que existe com o peso do animal, com a sua idade, com a sua condição nutricional, com o seu estado fisiológico e, uma vez mais, com os fatores climáticos. De um modo mais ou menos generalista, e em termos de interpretação primária, aquilo que eu sei é que a nutrição influencia diretamente a eficiência reprodutiva, partindo do pressuposto que esta nutrição vai fornecer ao organismo nutrientes que são necessários ou adequados ou que suprem as necessidades de um determinado processo reprodutivo. Portanto, acaba por haver uma relação entre as necessidades dos animais e aquilo que eu sou capaz de fornecer na dieta para permitir um bom desempenho reprodutivo. A grande questão é que, de uma maneira indireta, determinado tipo de nutrientes que eu estou a fornecer na alimentação do animal vão influenciar a própria secreção de hormonas. E, para além disso, vão influenciar também a concentração de outros metabólitos que estão diretamente relacionados também com a reprodução. Metabólitos esses que também têm uma influência direta sobre a própria maturação do oócito, têm uma influência direta também sobre a taxa de ovulação, sobre o desenvolvimento embrionário, sobre o início do crescimento do embrião, sobre a viabilidade fetal e, em última circunstância, também sobre a viabilidade daquilo que são as crias recém-nascidas. E o que nós também temos de ter em atenção é que, do ponto de vista nutricional, os nutrientes, quando são absorvidos, não são utilizados todos ao mesmo tempo, nem para todas as funções. Ou seja, há uma ordem preferencial de prioridade em que estes nutrientes vão ser utilizados. Ou seja, na grande maioria dos casos, eles são utilizados essencialmente numa primeira fase para quê? Para satisfazer as necessidades de metabolismo basal ou as necessidades de conservação. Depois temos as atividades de trabalho, a promoção de deposição de novos tecidos corporais, ou seja, reservas energéticas básicas, e depois temos a gestação, a lactação e por aí adiante. Isto significa o quê? Que dentro deste contexto, quando nós falamos da reprodução, a reprodução acaba por ser uma daquelas funções que vai ser sistematicamente afetada caso ocorra alguma falha no plano nutricional que eu estou a utilizar para esses animais. Portanto, eu não posso estar à espera, quando estou a alimentar estes animais, que os nutrientes que eu estou a fornecer vão ser obrigatoriamente utilizados todos imediatamente para a componente reprodutiva. Não. Existem muitas outras funções que primariamente têm que utilizar esses nutrientes e só depois é que eles são reencaminhados para a componente reprodutiva. O que significa que, quando falamos de nutrição, falamos essencialmente de maneio. Está a ver? E, portanto, não nos podemos esquecer que falar de nutrição e reprodução, e somente se eu tiver animais em pastoreio em regime extensivo ou semi-extensivo, ou semi-intensivo se vocês assim quiserem, a componente do maneio reprodutivo é determinante. Porque eu posso estar a fazer floreados muito bonitos com um alimento suplemento ou com um alimento concentrado. Se eu não dominar a componente do maneio, eu não vou ter resultados práticos, em primeiro lugar. E, portanto, aquilo que eu tenho a todo custo evitar é que a fêmea
mas chega à altura do cio e início da concepção num estado de subnutrição. E isso é que eu tenho obrigatoriamente que evitar. Numa primeira fase, aquilo que nós procuramos, ou aquilo que aparece sistematicamente na bibliografia, é de que modo é que nós podemos intervir ao nível da própria taxa de ovulação. E quando olhamos para a taxa de ovulação, há, do ponto de vista nutricional, 3 estratégias que nós podemos utilizar. Uma que normalmente é definida como sendo o efeito estático, a outra que é o efeito dinâmico e a outra que é o efeito agudo. Normalmente, quando trabalhamos com o efeito estático na componente de intervenção nutricional, significa que nós estamos a trabalhar com dietas que vão permitir que as fêmeas me cheguem à altura da cobrição com uma condição corporal mais elevada quando comparamos isso com fêmeas sem qualquer tipo de suplementação. Este efeito estático implica obrigatoriamente que eu tenha que intervir mais cedo no manejo reprodutivo, porque o que eu quero fazer com esse manejo reprodutivo é que os animais me atingem uma determinada condição corporal. E essa condição corporal será o garante por si só de que eu poderei ter uma maior taxa de ovulação e uma concepção mais eficiente. Portanto, isto é aquilo que nós definimos como efeito estático. Depois temos o efeito dinâmico. E o efeito dinâmico vai permitir um aumento da taxa de ovulação devido a um aumento de peso e um aumento da condição corporal, mas durante períodos de tempo muito mais curtos. Ou seja, eu não estou tão preocupado em que haja uma homogeneidade e, portanto, uma manutenção daquela condição corporal durante um período de tempo mais alargado. Eu estou essencialmente preocupado em intervir em períodos de tempo mais curtos, mas que permitam também um aumento dessa condição corporal e do peso das fêmeas por altura da concepção. Por último, tenho aquilo que normalmente é definido como é o efeito agudo, o efeito imediato, como vocês assim quiserem, no qual nós temos um aumento da taxa de ovulação num período de tempo ainda mais curto, sem que eu tenha qualquer tipo de alteração ao nível do peso vivo dos animais, nem ao nível da sua condição corporal. E é normalmente neste efeito agudo que nesta fase com que eu estou preocupado, do ciclo éstrico, que tem havido muitas publicações nos últimos anos. Porquê? Porque permite uma intervenção direta, assumindo que nós temos animais mais ou menos homogéneos e que temos um manejo reprodutivo perfeitamente delineado e dominado, e permite uma intervenção durante um período curto de tempo, antes deste ciclo éstrico, e depois manter esse período de tempo também imediatamente após a cobrição, mas também por períodos de tempo mais curtos. Portanto, isto ao fim e ao cabo estamos a falar de suplementações energéticas, proteicas, até mesmo minerais e de algumas vitaminas extremamente agressivas, digamos assim, entre comas, mas por curtos períodos de tempo. Ou seja, eu não me vou preocupar com a condição geral corporal do animal, nem a medir a condição corporal, nem a verificar o seu aumento de peso, vou intervir imediatamente antes do ciclo éstrico, normalmente costuma ser um período de ciclo éstrico antes, ou seja, cerca de 20 dias antes, e poderei prolongar essa intervenção por cerca de 10, 15 dias após a concepção. Portanto, são intervenções muito cirúrgicas, se vocês assim quiserem, em termos nutricionais. Isto é algo que é muito utilizado na Austrália e na Nova Zelândia, e com um grau de sucesso relativamente apreciável. Obviamente estamos a falar de animais distintos, estamos a falar de genética distinta, estamos a falar de condições de manejo distintas, mas é algo que começa a surgir muito agora na bibliografia e que vai ser tido em conta na próxima publicação do NRC relativamente às necessidades de reprodução para caprinos, especialmente em regimes extensivos e semi-intensivos. Isto porquê? Porque é muito mais complicado para nós, quando tenho um animal em pastagem, não é? Conseguir dominar a condição corporal e o peso dos animais todos. Por muito cuidado que eu tenho em termos de manejo reprodutivo, isto torna-se extremamente complicado. Ou seja, é muito mais fácil eu conseguir intervir num curto período de tempo, com maior agressividade, com nutrientes específicos que eu sei que vão afetar diretamente a taxa de ovulação. Esta intervenção muitas vezes é designada por flushing, okay? Fazendo uma importação da palavra anglo-saxónica, que nós também conhecemos isto como sendo flushing, e portanto é uma suplementação com elevado nível nutricional durante um curto período de tempo, antes e após a cobrição. O NRC, já na última publicação, na publicação anterior a esta, de 2007, que foi em 85, já previa esta suplementação, mas só com níveis energéticos. E, portanto, quando se falava deste flushing nesta fase, normalmente
aconselhava-se que este flushing fosse feito com 60% acima das necessidades nutricionais de manutenção. Ou seja, eu tenho as necessidades de manutenção calculadas para estes animais e basicamente vou multiplicá-las por 1,6. Especialmente no que diz respeito à componente energética neste caso. Eu nesta fase, e penso que o NRC de 2007 também não faz grandes considerações relativamente à suplementação proteica para esta fase, ou seja, ciclo éstrico, por uma razão muito simples. Porque vão ser aqui os níveis de glucose associados aos níveis de insulina que vão ter uma influência determinante sobre aquele ciclo hormonal. Se eu conseguir intervir e disponibilizar glucose em quantidade suficiente para me manter aqueles níveis de progesterona relativamente elevados durante aquela fase lútea, e depois a seguir permitir que ocorra aquele pico de LH, eu tenho que ter glucose em quantidade suficiente para que isso aconteça. E portanto daí aquilo chamado também, aquilo que também é muitas vezes chamado flushing energético. Ok? Como eu estava a dizer, o NRC de 2007 não faz grandes alterações relativamente a estes 60% acima das necessidades nutricionais de manutenção. Aquilo que eu tive à procura e aquilo que eu tenho lido é que existem algumas experiências, mais uma vez na Austrália e na Nova Zelândia, onde se atingem níveis de aumento relativamente àquilo que são as necessidades de manutenção dos animais, podem atingir os 70% a 75%. Aí temos um problema. É que se nós não tivermos o nosso núcleo de animais relativamente homogéneo, vamos ter picos brutais de libertação de glicose sanguínea. E depois aí vamos ter picos de glucagon também tremendos, e às vezes, quando olhamos depois para os animais, vai ser pior ainda que o soneto, ou seja, nós estamos a intervir em termos energéticos e aquilo que estamos a promover é exatamente o contrário. Por aquilo que eu tive a ler depois também, agora numas publicações que foram feitas pelo Rowett, na altura, os valores não andam muito longe dos 60% a 65% acima das necessidades de manutenção. Portanto, isto é um valor com que se joga com alguma margem de segurança para tentar evitar promover alterações drásticas ao nível do ciclo éstrico e, portanto, fazer e influenciar de um modo drástico aquela relação que existe entre a quantidade de progesterona e a quantidade de estradiol e até mesmo a quantidade de LH que está a ser produzida. Um fator novo que tem aparecido agora, e que também já na altura era recomendado pelo NRC, era as necessidades em ácidos gordos essenciais. Ou seja, a necessidade de suplementação com ácido linoleico. Isto por uma razão muito simples. É que o ácido linoleico acaba por ter uma influência direta sobre as prostaglandinas, a PGF2-alfa, e a síntese de PGF2-alfa, que acaba por ser um precursor através da formação do próprio ácido araquidónico, e que acaba por ter uma influência direta, como todos nós sabemos, também a nível do ciclo éstrico. E, portanto, a recomendação que hoje em dia existe, também proposta pelo NRC, é que nós possamos, durante esta fase, fazer uma suplementação com ácido linoleico na razão de cerca de 0,02 gramas por quilo de peso vivo metabólico. O grande problema aqui é qual é a fonte de ácido linoleico que nós vamos utilizar. E depois jogar um pouco com a relação custo-benefício. Eu estive a pesquisar um trabalho que foi feito na Nova Zelândia, em que eles trabalharam com óleo vegetal. E, portanto, a suplementação de ácido linoleico, nesta razão, era feita única e exclusivamente com óleo vegetal, diretamente sobre o alimento composto. E os resultados foram relativamente inconsistentes. Não pela suplementação do ácido linoleico, mas porque os animais já estavam numa condição corporal entre os 3,2 e 3,5. Ou seja, quando eu tenho animais, então, numa boa condição corporal, não tem sentido nenhum eu estar a falar de suplementação. Porquê? Porque estou a falar então do tal efeito estático, ou se calhar um bocadinho do efeito dinâmico. Agora, aquele efeito agudo, que é aquilo que eu quero promover no animal, deixa de ter sentido, porque não vou ter resultados apreciáveis. Porque se os animais já me chegam a esta fase, numa boa condição corporal, o que implica que têm reservas energéticas suficientes para poder dar resposta às variações hormonais do ciclo éstrico, não tem sentido nenhum eu estar a pensar em fazer uma suplementação. E alguns dos trabalhos que nós pesquisamos também se debruçam um bocadinho sobre isso. Quer dizer, até que ponto é que vale a pena fazer esta suplementação? Isso está tudo diretamente relacionado, obviamente, com a condição nutricional do próprio animal.
De uma maneira mais ou menos generalista também, e a mim custa-me um bocado estar a falar, a atribuir valores concretos a isto, quando eu tenho os animais, as fêmeas, nesta fase, numa condição corporal entre o 3.2 e 3.5, 3 e 3, 3.5, não tem muito sentido nenhum eu estar a falar de flushing. Porquê? Porque já fiz uma opção anterior que é levar estes animais a uma condição corporal que me garante o maior sucesso possível a nível da taxa de ovulação. Agora, se eu tiver animais com uma condição corporal, eu já nem vou falar de 2, mas uma condição corporal entre 2,5, 2, 2,5, abaixo de 3, então fará todo o sentido eu fazer este flushing nutricional, nesta fase. Porque sei concretamente que vou ter uma influência direta sobre a taxa de ovulação. Vocês aqui têm alguns resultados de alguns estudos e que indicam que quando eu tenho condições corporais abaixo de 2 dos animais quando chego a esta fase, aquilo que eu tenho por comparação a animais que têm uma taxa, que têm uma condição corporal entre 3, aproximadamente 3, é que de uma maneira geral, em termos médios, os animais que estão com condição corporal 2 têm uma redução de cerca de 16% na taxa de ovulação. O que é um número apreciado. Estamos a falar da compilação de um conjunto muito amplo de trabalhos e, portanto, 16% em média de diminuição da taxa de ovulação quando eu tenho animais em condição corporal 2, quando depois passo para animais e comparo com animais em condição corporal 3, é apreciável dos 16%. Aquilo que nós também sabemos em termos médios é que estes animais com condição corporal 2 apresentam em média épocas de cobrição mais curtas e uma maior probabilidade de ciclos éstricos completamente anormais. Se pelo contrário eu comparar então os animais, estes com condição corporal 2, com o tal flushing, em que eu faço esse tal flushing, eu consigo obter valores de aumento da taxa de ovulação em cerca de média de cerca de 35%. Um efeito importante aqui é o do pastoreio. Porque normalmente quando tenho os animais em pastoreio, sabemos que eles vão perder condição corporal nesta fase. E portanto o que acontece é perda de condição corporal e normalmente isto repercute sempre que com menor reação àquilo que é o efeito macho e tem também uma repercussão direta sobre a diminuição da própria taxa de ovulação. Ok? E mais uma vez isto está diretamente relacionado com o ciclo ovulatório, ok? Em que quando eu tenho animais com déficit nutricional, tenho um aumento brutal na sensibilidade aqui ao feedback negativo do estradiol e, consequentemente, feedback negativo sobre a produção de LH. Portanto, de uma maneira resumida, o que é que nós fazemos? Utilizamos quase que sistematicamente a condição corporal dos animais para avaliar em que estado é que eles lá chegam. Aquela fase da cobrição e a fase da concepção. E, portanto, a classificação que eu utilizei foi esta, em português, e, portanto, eu dou 1 ao 5, eu também não vou perder muito tempo com isto, porque isto também já foi avaliado, mas é algo que é relativamente simples, eu consegui fazer, ter mais ou menos uma ideia, se o animal está no nível de pontuação 2 ou 3, eu já nem vou falar do 4, mas entre o 2 e o 3 é relativamente simples eu conseguir ter uma percepção da fase de condição corporal em que o animal se encontra. Então, em termos práticos, a avaliação da condição corporal dos animais acaba por ter aqui uma influência determinante, porque é aquilo que me vai ajudar a decidir se eu vou ou não fazer este flushing nutricional. Porque se eles estiverem em condição corporal 3 é um desperdício de dinheiro. É um desperdício financeiro tremendo, porque o animal não vai manifestar a resposta reprodutiva que eu estou à espera. Portanto, uma vez mais, este flushing nutricional deve ser feito, deve ser aplicado quando tem animais com condição corporal mais baixa. E aí sim tem todo o sentido. Deixando agora de lado um pouco esta fase do ciclo éstrico e passando agora para a própria gestação em si e procurando não repetir muito daquilo que nós também já conhecemos em termos de influência da nutrição no desempenho reprodutivo dos animais. Há algo que nos vem sempre à vista, que salta sempre à vista, que é a toxemia de gestação. Não é? Normalmente ela ocorre durante 2 até 4 semanas, as últimas 2 a 4 semanas da gestação, e estão sempre diretamente associadas àquilo que nós designamos por hiperacetonemia. E em muitos casos também está diretamente relacionado com hipoglicemia. É uma doença comum em animais, especialmente animais subnutridos,
com um stress comportamental mais elevado, isto somente em animais que têm múltiplos fetos. Porquê? Porque nestes casos nós temos uma dificuldade tremenda do animal para se adaptar em termos metabólicos à exigência de ter que fornecer energia em quantidades cada vez mais crescentes ao feto, ou aos fetos, neste caso, que se estão a desenvolver a um ritmo muito mais acelerado. E, portanto, estes casos de toxemia de gestação, infelizmente, acabam por ser relativamente comuns. Isto também está diretamente relacionado com o quê? Com muitas das vezes com o cuidado que nós não temos em associar obrigatoriamente um aumento da densidade energética proteica das dietas com a própria diminuição da capacidade de ingestão dos animais. Por uma razão muito simples, o feto ocupa espaço. Se o feto vai ocupar cada vez mais espaço, o rumen não se pode estender tanto. E, portanto, os animais vão ter obrigatoriamente menor capacidade de ingestão. Portanto, se eu nesta última fase não intervenho, então, aumentando a densidade energética, proteica, vitamínica e mineral, se eu tiver animais, mais uma vez, volto a repetir, com níveis de stress mais elevados, animais subnutridos, obrigatoriamente vou ter complicações depois no parto. E nesta última fase da gestação. Ou seja, vou ter os animais sistematicamente em balanço energético negativo. O que é que nós podemos dizer também um bocadinho mais sobre isto? É que a falta de nutrientes, de uma maneira geral, é um dos principais fatores que vai afetar e que vai influenciar esta toxemia de gestação. E, portanto, nós não temos problema nenhum em associar esta toxemia, ou esta sintomatologia de toxemia de gestação, à falta de nutrientes. Isto deve-se essencialmente à falta de nutrientes. Ok? Há um dado novo relativamente a este problema da toxemia de gestação. É que se eu não intervir nesta última fase de gestação, o que eu vou provocar é algumas alterações comportamentais depois também na mãe, em termos de maternalidade. Ou seja, os níveis de stress destes animais com insuficiência energética que não foi ultrapassada vão acabar por ter um impacto negativo depois no próprio comportamento dos recém-nascidos e até mesmo há quem defenda que este déficit energético, este balanço energético negativo, depois também tem uma influência determinante mesmo quando estes animais são adultos. E este é um dado novo. Porquê? Porque existem estudos que apontam num sentido de que vão haver diferenças comportamentais tremendas de crias nascidas a partir de fêmeas subnutridas comparativamente a fêmeas bem nutridas ou que conseguiram ultrapassar este balanço energético devido a uma suplementação nutricional. Numa fase imediata, aquilo que nós conhecemos logo no início, após o nascimento, é que temos baixas taxas de crescimento dos recém-nascidos, fome e às vezes até mesmo a morte destes animais. Um outro fator que eu penso que é importante nós também percebermos é que durante esta fase da gestação existe algo que nós designamos como função cardiovascular nestes animais. E, portanto, esta função cardiovascular é determinante. Para quê? Para permitir o funcionamento correto do sistema circulatório. E como nós sabemos, os nutrientes são transportados para os diferentes órgãos, para os diferentes tecidos, para as diferentes células, devido a este sistema cardiovascular. Pelo que qualquer déficit energético, qualquer balanço energético negativo nesta fase vai afetar este sistema circulatório. Afeta, em primeiro lugar, o modo como os nutrientes chegam a esses órgãos e depois acaba por afetar o desenvolvimento desses órgãos. Ou seja, estamos a falar de volume sanguíneo, por exemplo, mas também estamos a falar de volume sanguíneo diretamente para a própria glândula mamária. Portanto, um sistema cardiovascular deficitário por falta de energia vai obrigatoriamente também acarretar um desenvolvimento deficitário da glândula mamária e os problemas que nós depois temos, em alguns casos, no que diz respeito à lactação, a duração da lactação e até mesmo no que diz respeito à composição do colostro. Não existem muitos dados publicados sobre isto, mas existem 2 ou 3 publicações que são muito incisivas e em que os dados são, de facto, perentórios do ponto de vista científico a apontarem estes problemas ao nível do sistema cardiovascular. Finalmente, também durante o processo de gestação,
o que é que nós conhecemos? Há 3 aspectos que são determinantes para nós. Em primeiro lugar, os nutrientes que são ou não são fornecidos. Como é que esses nutrientes são ou não são utilizados? Quais são os níveis de stress a que a fêmea está sujeita durante esta fase de gestação? E depois, aquilo que os anglo-saxónicos chamam, ou seja, o reset das funções endócrinas, ou seja, que está diretamente relacionado com a tireoide e com a própria insulina. Existem vários estudos que demonstram que os níveis plasmáticos das hormonas da tireoide estão positivamente correlacionados com o consumo de energia das dietas destes animais. E num estudo que por acaso até foi feito com cabras, no último terço da gestação e até mesmo durante a lactação, é que a hormona T4 diminuiu significativamente como consequência de uma baixa suplementação energética. Pelo que se concluiu que a hormona T4 tinha uma influência direta no mecanismo de adaptação do corpo do animal para situações de déficit energético. Porquê? Porque o animal vai ter que sobreviver. E basicamente o que é que ele procura? Adapta todo o seu metabolismo a esta situação de déficit energético. Ao fazer essa adaptação, quem vai sofrer as principais consequências vai ser o feto, não é? E depois as crias, com um conjunto de fatores deficitários, quer ao nível do seu comportamento, quer ao nível da sua condição corporal, quer mesmo ao nível de alguns problemas imediatamente após o parto. Aqui poderíamos também falar um bocadinho da própria toxemia de gestação, nesta fase final, neste último terço da gestação, mas há uma coisa que é importante nós percebermos, é que a glucose é um indicador fundamental nesta fase. Ter uma indicação dos níveis de glucose em circulação é muito importante, não só pela componente da toxemia de gestação, mas pela sua relação direta com a própria insulina e com as hormonas da tireoide. Existe um estudo em que é feita uma indução hormonal, também em cabras, que após 72 horas eles conseguem ter uma resposta relativamente aos níveis do ácido beta-hidroxibutírico, cortisol e insulina, com aumentos substanciais. Enquanto depois têm uma diminuição, obviamente, ao nível da glucose, das hormonas da tireoide e até mesmo das próprias imunoglobulinas. Obviamente, se nós interpretássemos isto linearmente, teríamos, consequentemente, uma influência negativa sobre o quê? Sobre a própria formação do colostro e da capacidade que esse colostro tem para poder transferir estas imunoglobulinas imediatamente nas primeiras horas após o nascimento. Só consegui encontrar 2 estudos que falassem sobre esta composição, das imunoglobulinas, mas também é algo que, pelos vistos, também está a ser estudado em maior profundidade agora, também a nível de Inglaterra e também pelo INRA francês. Por aquilo que eu me percebi, existem pelo menos 2 projetos relativamente a isto. Não são em cabras, são em ovelhas, mas em princípio os dados apontarão exatamente no mesmo sentido. Falando então agora um pouco sobre este último terço da gestação e como é que ele influencia o próprio desenvolvimento fetal. Bom, basicamente o que é que nós sabemos? A placenta é essencialmente responsável pela transferência de nutrientes. Ponto. Sabemos que 90% do desenvolvimento placentário, como nós conseguimos ir ver pela figura, ocorre normalmente após os 90 dias. Ou seja, quando chegamos aos 90 dias, entre 90 a 100 dias de gestação, nós temos 90% da placenta formada. O que significa que qualquer déficit nutricional nesta última fase vai reduzir essencialmente o tamanho da placenta, o seu desenvolvimento e obrigatoriamente vai afetar o vigor neonatal. Isto acaba por ser claro, não é? Porquê? Porque a maioria do desenvolvimento fetal, como nós também reparamos, ocorre também neste último terço da gestação. Paralelamente, não nos podemos esquecer que o tecido mamário está a crescer. Portanto, de uma maneira geral, o útero enche normalmente 14 dias, nos últimos 14 dias de gestação. Se associarmos isto à capacidade do rumen a diminuir, com o aumento do tamanho do feto, é obrigatório que nós tenhamos que intervir nesta fase, no último terço de gestação. Não estamos aqui, já neste caso, a falar de um flushing, porque estamos a falar, é um flushing, mas é muito mais estático, muito mais dinâmico, não é tão agudo, porque nós temos obrigatoriamente que compensar do ponto de vista energético e proteico a dieta destes animais. Vocês aí no gráfico da direita têm exatamente aquilo que acontece quando nós estamos a comparar um controle com uma dieta de maior déficit energético e uma dieta com maior concentração energética,
E o que nós verificamos é que dias após a gestação, aquilo normalmente tem tendência para equilibrar, quando comparamos o controle com a dieta com maior índice energético, é verdade, mas naquelas primeiros 14, 15 dias, o que nós verificamos é quando temos um aumento da quantidade de energia, nós temos um aumento no crescimento da própria placenta. Isto depois acaba por ter uma influência direta ao nível da componente reprodutiva, nomeadamente ao nível do crescimento das próprias crias em si também, e na capacidade que a placenta tem depois para transferir esses mesmos nutrientes. Finalmente, um outro aspecto que eu gostaria de referir, e que se calhar não é muito usual nós também falarmos, que é aquilo, não sei se a designação está correta ou não, mas eu penso que se pode designar por maternalidade. Ou seja, a capacidade que depois a fêmea tem para poder sustentar as crias e a própria reação comportamental que ela tem perante as crias, podendo coadjuvar ou não naquelas primeiras fases, logo imediato após o nascimento, e depois a influência que essa própria maternalidade tem ao nível do comportamento depois das crias quando elas são adultas. E o que nós sabemos é que quando estamos a falar de animais subnutridos, nós podemos ter efeitos imediatos ou até mesmo efeitos crónicos, que tanto se podem dar na mãe, como podem também acontecer nas crias. Isto vai acabar por afetar os sistemas fisiológicos e acaba por afetar o comportamento dito normal das crias quando elas atingem o estado adulto. Se nós olharmos só para a fêmea, são coisas que nós conhecemos. Ok? Sabemos que há alterações comportamentais no nível da fêmea, ela torna-se muito mais irritável, não dá tanta atenção às crias, acaba por ter consequências negativas, como é, por exemplo, as crias mais débeis, com menor incapacidade para se poderem alimentar, baixa produção de leite por parte das fêmeas também, e até mesmo às vezes um aumento nas taxas de mortalidade neonatal. Mas, quando olhamos para as crias, quer para esta fase imediata, ou seja, numa primeira fase de lactação, quer para aquilo que elas podem atingir depois no estado adulto, nós também temos alguns dados que apontam no sentido de isto ter repercussões um bocadinho mais amplas do que aquilo que nós normalmente estamos habituados a analisar. E, portanto, quando eu quero olhar para o comportamento, e só vou falar em 2 ou 3 situações de comportamento, dando alguns exemplos. Senhor Miguel, para tentar terminar, está bem? Por favor. Faltam-me 3 slides, eu vou acelerar isto, ok? Primeiro, comportamento. Alguém que está a ligar. Não se preocupe. Provavelmente alguém que se ligou. Já desliguei, Dr. Ramiro. Não worries. Já desliguei. Quando nós olhamos aqui, por exemplo, para a frequência de levantar ou baixar a cabeça, no caso das mães, e depois temos as tentativas aquilo que eles chamam de tentativas de escapatória das próprias crias no gráfico em baixo, o que é que nós verificamos? Quando comparamos o controle com fêmeas subnutridas, as diferenças comportamentais são óbvias. Isto às vezes pode não significar muita coisa. Pode não ter uma implicação direta e nós dizemos, ok, é uma diferença comportamental, tem a ver com o bem-estar animal, mas eu consigo ultrapassar isso de uma maneira relativamente fácil ou até mesmo superficial. Mas, quando eu olho para outros estudos e procuro encontrar aqui uma causa e efeito entre o comportamento, o estabelecimento de uma relação sexual entre a própria mãe e as crias, eu tenho dados relativamente recentes que apontam no sentido que isto depois se pode repercutir no próprio comportamento adulto das crias face aos déficits nutricionais que a mãe sofreu durante o período de gestação. É verdade que seja dita que isto não há muitos estudos sobre a matéria. E, portanto, isto acaba por não ter uma base científica muito consistente ainda. Mas por aquilo que eu me apercebi, é uma área de futuro em termos de investigação científica no que diz respeito à influência da nutrição na reprodução. E que tem a ver com uma componente genética também por parte das crias e o modo como essas crias depois, quando forem adultos, vão reagir tendo por base os déficits nutricionais a que a mãe esteve sujeita durante o período de gestação. Eu também não vou falar muito sobre os gráficos, nem estar a discutir muito sobre isto, porque já estou em cima da hora, mas não queria deixar de passar pelo menos uma mensagem mais diretamente relacionada com a nutrição, mais receitas, se assim for possível, para comparar 2 sistemas, o sistema americano, do NRC, e o sistema britânico. Relativamente quer às necessidades de energia metabolizável, quer no que diz respeito às necessidades em proteína bruta digestível, no caso do NRC,
ou no que diz respeito à proteína metabolizável pelo caso do FRC. Como nós podemos verificar, é relativamente aceito que o último terço final de gestação é onde nós temos obrigatoriamente também que intervir do ponto de vista nutricional para comatar todo este conjunto de dificuldades que nós tivemos a referir até agora. Agora não deixam é de ser receita. E, portanto, são muito generalistas do ponto de vista de intervenção. Gostava de chamar a atenção mais uma vez para a componente do ácido linoleico e da necessidade de suplementação naquela fase do ciclo éstrico, e para algumas publicações que começaram a surgir para determinado tipo de minerais, também com alguns resultados promissores, nomeadamente ao nível daqueles que têm maior capacidade antioxidante, e estou-me a referir essencialmente ao crómio e ao selênio. E penso que será tudo. Não sei se é aquilo que vocês estavam à espera ou não, ou suficiente, mas nesta fase foi aquilo que eu preparei para vocês. Não tem muito de nutrição, muitas receitas, até porque também não é possível. Mas pronto, é o que eu tenho. Tá? Obrigado. Obrigado, Miguel. Eu agradeço e dizer que exatamente para mim, tu fizeste a apresentação na perspectiva que eu acho que se deve pôr. Porque depois tudo o resto que são eventualmente arraçoamentos e coisas desse género, sim, depois tem que ter em conta situação a situação, caso a caso, nas explorações, e sempre termos aqui a perspectiva que nós, ao contrário da produção bovina, em que agora, com os robôs e isso, ainda vais conseguindo até fazer uma alimentação individual, nós aqui temos que trabalhar com o conjunto de animais e, portanto, as coisas funcionam de outra forma, até naquilo que é o seu sentido prático. Bom, então vamos então dar início àquilo que são as perguntas que queiram colocar ao palestrante. Estejam à vontade, quando quiserem, interrom, é só começar a falar, pronto, ligar o micro e começarmos a falar. Está bem? Dr. João Pedro Barbas, não quer começar hoje? Ele hoje mudou de nome. Estão-me a ouvir ou não? Sim, sim. Olha, isto aconteceu uma coisa engraçada, não tem graça nenhuma, que eu ouvi, para já quero felicitar o Miguel Rodrigues para a apresentação. E depois assisti à apresentação toda por telemóvel. Estou aqui às voltas com o computador, cheguei há pouco a Évora, o Gmail não me abria, e agora, há 2 minutos, é que eu estou a abrir o Gmail e estou a ver as pessoas que eu estive a assistir à apresentação toda aqui no Android, de maneira que ouvi a conversa, mas não vi aos bonecos, como costumo dizer. Pronto, mas acho que foi interessante aquele aspecto da suplementação com ácido linoleico e linolénico, se puderes referir no Flushing, agradecia novamente. E também, outra coisa, eu pensei que a reação fosse, evidente, mais notória, até tinha uma perspectiva diferente, até fizemos trabalhos nesse sentido. Quando os animais têm uma condição muito baixa, 2, 2,5, eu estou a dizer 3 média, 2 fraca, daquela escala de 0 a 5, agora não me lembro do nome daquela escala de 0 a 5 da condição corporal, os animais com muito baixa condição corporal não reagem ao flushing, portanto têm que estar em condições razoáveis e médias para poderem responder àquele aspecto que falaste da ação dinâmica. Portanto, muito me admirou e fiquei até um bocado surpreendido como é que são os animais de boa condição corporal é que reagem ao flushing. Não sei, se queres comentar isso outra vez. E a adição do ácido linoleico e linolénico à ração como... Pronto, tem aquele aspecto da cascata do ácido araquidónico, das prostaglandinas, tudo isso, mas nunca ouvi falar em qualquer suplementação com isso. Se não te importares de referir novamente esses 2 aspectos da condição corporal associada ao flushing, portanto, e a ação, como também a parte dos ácidos poliinsaturados, o linoleico e o linolénico, também outro aspecto que também nunca tinha ouvido falar, se não te importares, é aquela questão comportamental das fêmeas perante as crias quando estão em má condição corporal. Muito obrigado. Não sei se me ouviram. Sim, muito obrigado. Sim. Ora bem, vamos começar pelo ácido linoleico. Embora isso seja uma recomendação que já existe desde 2007,
pelo NRC, os trabalhos com base científica que têm vindo a ser publicados são relativamente recentes. E, portanto, aquilo que eles têm assistido é que esta suplementação com base no 0,02 gramas por quilo de peso vivo metabólico das fêmeas tem algum resultado ao complementar ou potenciar o próprio efeito do flushing. Certo? João? Certo. Ok, ou seja, normalmente a suplementação com esse ácido... Estou a ouvir, para não sei o que é que se passa com o computador. Se quiseres articular isso com a condição corporal dos animais, os animais têm que estar... Um animal caquético com 1,5 ou com 2 não te reage a um flushing. Não, com 1,5 não. De pé. Com 1,5 não. Pois, ou 2. Que aquilo que eu me referi não foi a um estudo específico a uma determinada raça, são os resultados médios... Não, por exemplo, uma raça... Por exemplo, a vossa raça, a Chuga Galega Bragançana, com que nós trabalhamos lá na Estação Zootécnica na criopreservação de sêmen. É uma raça que nós trabalhamos, que é da vossa zona, estamos lá a congelar sêmen. Temos aí algumas raças do norte e do vosso território. Mas pronto, até com o Rui Caldeira, lá da veterinária, às vezes falava coisas com ele, que ele também é um perito nessa área, ele dizia que os animais têm que ter uma média, porque senão não reagem. Sim, é verdade. O que eu estava a referir é que aqueles dados que eu apresentei não são respeitando apenas uma raça, são resultados médios de ser capaz de um conjunto muito amplo de estudos, com diferentes raças, com diferentes animais, em que eles procuraram fazer tipo um estudo complementar e analítico, quer dizer, absorvendo e compilando os dados todos, e que em média, os animais que estavam em condição corporal de 2 teriam uma menor taxa de ovulação, em cerca de, se não estou em erro, 17%, se não estou em erro, tenho que voltar agora aos valores, comparativamente àqueles que estavam em melhor condição corporal. E que aqueles que estavam em baixa condição corporal, em média de 2, quando eram sujeitos ao flushing, tinham um aumento na taxa de ovulação de cerca de 35%. Mas são valores médios de um conjunto muito amplo de ensaios, João. O que significa que nós obrigatoriamente vamos ter uma resposta diferente consoante as raças e quanto o sistema produtivo e consoante o nosso maneiro produtivo. Vai haver raças que vão responder se calhar muito bem com a condição corporal 2 e vai haver outras que condição corporal 2 é com 1,5 já nem falo, mas que condição corporal 2 vão ter uma resposta deficitária. Pronto, Miguel, vai continuando. Ele neste momento, eu imagino que perdeu outra vez o contacto pelo computador. Ele continua ligado, de certeza, por telemóvel, está bem? E para não entrarmos em discussão, porque senão se tiver mais questões, depois não se consegue cumprir tudo. Eu acho que a Sandra quer dizer qualquer coisa. Eu estou a ouvir agora, Ramiro. Mas, João, ouviste o que eu disse? Ele de certeza que ouviu a partir do telemóvel também. Está bem. Okay? Pronto, então vamos passar à Sandra, está bem? Para colocar as suas questões. Não são questões, vá. Isso é mais. Era o que só faltava agora. Não, estou a brincar contigo. Olha, obrigada por teres aceito este desafio. Acho que foi aqui uma visão muito interessante deste tema, porque não é nada fácil. Eu, por um lado, não fico surpreendida com esta falta de artigos, porque é difícil alguém aventurar-se nesta relação ultra mega complexa entre a nutrição e a reprodução, mas acho que é uma área, como tu disseste bem, e fica já aqui o desafio, agora que estás atualizadíssimo, para começarmos a trabalhar aqui, porque é uma área que eu gosto muito e eu acho que é determinante na evolução das nossas práticas reprodutivas e da melhoria dos resultados. Eu aqui só... estas dúvidas que o João Pedro estava a pôr, eu acho que são normais, porque assim, eu também, os artigos sendo poucos, não é? Não se podem tirar grandes conclusões, porque até mesmo nesta questão da condição corporal que agora estavam a falar, eu há uns anos atrás vi um que era muito interessante e que eu acho que faz algum sentido, que é mais do que o número absoluto de condição corporal que seja o ponto de partida, quando promoves um flushing, e neste caso este flushing, o tal, como é que tu chamaste? Agudo, não é? As fêmeas respondem não
ou seja, as melhorias observáveis na taxa de ovulação não têm como base a relação direta com a condição corporal de partida, mas com a noção que o organismo tem se estão a aumentar, se estão a diminuir ou se estão a baixar. Incorreto. Ou seja, as que estão às vezes em 3,25 respondem aos que estão em 2,75 ou 3, que estariam quase bem, respondem menos bem que se estiverem a ganhar condição corporal do que outras que partem à mesma no 3,25, mas que estão a baixar. Sim, sim. Porque aí o sentido que o organismo percebe é que está ali numa fase de entrar em algum déficit energético. E a resposta é mais substancial na percepção da direção do sentido do que propriamente no ponto de partida. Eu acho que isto faz algum sentido. Pronto, fica aqui o desafio, temos muito para trabalhar, isto é uma área muito interessante, portanto, já sabes, ainda por cima somos vizinhos do gabinete, que agora está lançada aqui a desgraça total, mas pronto, olha, eu queria até perguntar, eu percebo este flushing nós já falamos há muito tempo, mas tu achas que faria algum sentido, e essencialmente aqui nos nossos sistemas de exploração muito ligados e muito dependentes de fatores externos, como seja a alimentação, nomeadamente o recurso ao pastoreio e outros recursos que às vezes são escassos ao longo do ano, se em vez de promovermos este flushing, esta melhoria da condição corporal com este efeito agudo, não seria mais pragmático e sequer não tão custoso em termos económicos para a exploração se conseguisse ou se tentasse conseguir manter as fêmeas mais num nível homogéneo ao longo do ano? Ou achas que isto é impraticável? Sim, pronto. Em primeiro lugar, dizer que tu tens razão naquilo que disseste, não é? Porque daquilo que eu também li, também apontavam no sentido de muitas das respostas a que tu assistes em animais de condição corporal baixa ou alta, como nós lhe quisermos chamar, dependem muito da fase em que elas estão a perder ou se estão a aumentar, não é? Porque isso depois acaba por afetar também os níveis hormonais. Exato. E acaba por ser depois essa diferença a nível dos níveis hormonais que vai dar sequência a uma resposta mais efetiva ou não por parte deles. Isso é verdade, de facto. Eu esqueci-me de referir isso, mas é verdade. Opa, nas condições que nós trabalhamos, eu aí tenho algumas dúvidas, sabes que fazer suplementação nutricional depende muito do sistema de maneio. A grande questão é saber se no sistema, sei lá, em que nós temos os nossos animais, se optarmos por um efeito dinâmico, o que é que nós temos que modificar a nível do nosso sistema produtivo? O que é que nós temos que modificar a nível do sistema de maneio? Mas não se achas que se quer, por exemplo, esses sistemas mais confinados ou mais regulados, ou lá, eu não tenho muita dificuldade em chamar-lhe nomes, mas pronto, menos abertos, não seria mais rentável para o produtor pensar nesta melhoria nutricional de uma forma mais consistente ao longo do ano, de uma forma a não ter picos, do que investir depois agudamente numa fase que pode trazer ou não bons resultados? Já e se quer gasta mais dinheiro? A minha ideia é um bocado esta. Está certo. Opa, eu não te sei dizer, porque para te ser sincero... Não podias ter lido alguma coisa em relação Aquilo que eu li foi que normalmente este flushing agudo, resulta muito bem em sistemas mais intensivos. Ok? E, portanto, a grande maioria dos resultados é em sistemas mais intensivos. Quando tu olhas para os resultados que estão disponíveis para animais em pastoreio, sim, que não tem suplementação, mas aquilo que tu verificas é que este flushing agudo de facto não traz muito bons resultados, ou pelo menos eles não são tão eficazes ou não são tão claros. E era por isso que eu te estava a dizer, isto depende muito do sistema produtivo que eu tenho e de que maneira que eu sou capaz de intervir nesse sistema, neste maneio, sabendo de antemão que eu se calhar 2 meses antes tenho que intervir do ponto de vista alimentar de maneira a transportar estes animais para uma dita condição corporal, digamos, mais eficaz para aumentar a taxa de evolução. E eu também não faço a menor ideia, dentro dos sistemas que nós temos, de que maneira é que tu vais enfrentar esse problema. Pois é, como o Ramiro estava a dizer, cada sistema é um sistema e não há receitas, não é? Tem que ser visto um a um. Sandra, deixa-me só dizer uma coisa. Eu tenho, se calhar, pessoalmente, uma visão diferente? Uma visão diferente que tens. Eu tenho a ideia, eu estou a falar dos nossos animais, ok? Sim. Eu aí na UTAD vi muitas vezes as Ilfrance com o professor Arnaldo a fazer-lhes umas dietas brutais e que depois esses animais morriam para a reprodução, ok? Porquê? Porque são animais que são originários de uma zona em que a alimentação é muito regular. Eles têm ali basicamente 1 mês ou 2 por ano em que, por causa da neve
tal, mas como a produção forrageira é tão elevada, eles têm sempre quantidades de feno e por aí fora de qualidade para distribuir aos seus animais, faz sentido uma condição corporal mais regular ao longo do tempo. Sim. Os nossos animais vivem noutra realidade, sim. e foram desenvolvidos aqui. O tal efeito de harmónia, para cima e para baixo. Sim. Uma vez, uma altura do ano ganham peso, outras perdem, depois voltam a recuperar, voltam a perder e por aí fora. E eu tenho a ideia que nós podemos explorar essa perda, não podemos deixá-lo chegar a 1,5, como dizia o João Pedro. Mas esse compensatório, não é? Esse crescimento compensatório. Deixa-lo estar com uma condição menor, poupas, eventualmente até nem suplementas nada, porque tu muitas vezes para manter tens que suplementar, e depois chegas a essa altura, uma semana, 10 dias antes, melhoras na alimentação, fazes isso durante 3 semanas, e com o que poupaste, consegues nessa altura ir buscar um efeito adicional, que é o que tu dizes, que não é só a condição corporal, mas é o balanço energético. O balanço energético. Todo negativo a positivo, e o animal responde segregando mais GNRH e LH, ok? E essa é uma ideia que eu também há muito tempo que tenho, que resulta da experiência, mas que infelizmente não tenho o Miguel Rodrigues no gabinete ao lado para pensar em fazer um delineamento experimental sobre isso. Seria que eu acho que iria resultar muito bem nos nossos animais, e depois convém sempre juntarmos aqui uma outra coisa, que é os estudos económicos. Exatamente para nós. Eu acho que a parte económica nós negligenciamos um bocadinho essa vertente, mas que temos que começar a fazer contas. Exatamente. Isso é obrigatório fazer contas, porque se eu não fizer contas eu não faço a menor ideia como é que vou intervir no sistema. Claro. Sim, mas as próprias contas à rentabilidade, porque outras, só mesmo para terminar, peço desculpa, eu acho que, e outra área muito interessante, que será uma área mais, talvez experimental, e se calhar eu acho que era isso que estavas a falar um bocadinho dos efeitos das restrições alimentares na vida intrauterina e o impacto que isso tem no desempenho reprodutivo das fêmeas e dos machos como futuros reprodutores. Surgiram nos últimos anos, porque uma parte da minha tese também foi sobre aí, é um tema, como eu vos disse, que gosto e li algumas coisas, e isto tem aqui duas vertentes interessantes, muitas delas porque as ovelhas, mais do que as cabras, as ovelhas são muitas vezes utilizadas como modelos para a medicina humana, não é? E dizem que são muito bons modelos, que replicam muito bem, apesar de parecermos muito diferentes filogeneticamente, mas parece que as ovelhas são sempre um bom modelo para a medicina humana. Mas este impacto, que sequer não era, e que são muitos estudos para o impacto da má nutrição das mães para os filhos terem diabetes e terem colesterol e tensão alta e aquelas doenças todas das sociedades modernas, mas obviamente que isto também tem, outros já são mais aplicados à ciência animal e acho que são muito interessantes, porque o próprio desempenho das futuras fêmeas como reprodutoras, nomeadamente em termos de taxa de fertilidade e taxas de ovulação, pode ser muito condicionado pelas restrições alimentares que ocorrem durante a gestação. Ou seja, não é só importante melhorar, como o Miguel dizia, aquela taxa de ovulação, não é? Porque temos potencialmente mais crias, mas depois também a gestação às vezes é assim um bocadito esquecida. Depois só nos pensamos que elas têm que produzir leite para as crias mamarem e esquecemos da gestação. E pelos vistos há um impacto que se mantém, que perdura ao longo do tempo e que se enraiza nas filhas. E isto é muito interessante, penso. Bom, então se calhar eu penso que há o Miguel Rodrigues, que também queria colocar alguma questão. É pelo menos que estou a ver aqui no bate-papo. Não, doutor Ramiro, era o outro Miguel, mas depois apercebi-me que tinha o microfone ligado, era o doutor Miguel Orador. Okay. Existe o sistema do INRAD 2018. Eu pessoalmente não trabalho muito com ele e por isso só me referi ao do NRC e do AFRC, mas é verdade que existe o INRAD 2018. Olha, Miguel, eu tenho aqui também um conjunto de questões. Uma delas é, vou-te lançar o desafio, porque tu não falaste na hipocalcemia nestes animais. Não. Não, é outros problemas que nós temos e que também está diretamente relacionado com os déficits nutricionais. Mas resolvi incidir mais sobre a toxemia de gestação. Miguel, deixa-me só dizer, tu fizeste muito bem, porque nestes animais, quer dizer, a hipocalcemia é um problema sério em termos de bovinos, porque os níveis de cálcio dependem da dieta. Enquanto que nestes animais já não a relação não é a mesma e por isso não faz muito sentido
estar aqui a referir, mas eu reparei nesse teu cuidado de não referir, não é? Pá. Entrar no resto que é o mais importante. Olha, e já agora, até para complementar, porque tu tentaste abordar, e são muitas coisas, efetivamente, este é uma área imensa e como dizia a Sandra muito bem, com grandes implicações sobre a parte reprodutiva. Eu normalmente, aquilo que fala no melhorar da alimentação no último terço da gestação, que eu chamo de steaming up, não traduzo porque é uma designação que também é anglo-saxónica e que nós nunca traduzimos. Ela é importante, como tu dizes, para o último terço da gestação, para que a cria possa crescer, para que a mãe esteja em condições, e tu referes muito bem o efeito brutal que isso tem depois em termos de lactação, e por isso o fornecimento de maiores nutrientes à cria, não só no colostro, mas no pós-colostro, mas há também aí um efeito mais extra, que é o facto de quando tu fazes isso, como nós sabemos a seguir ao parto, os animais entram sempre em balanço energético negativo. Aliás, tenho um colega médico veterinário que diz que as fêmeas, depois de parir, estão doentes, exatamente porque estão sempre doentes por causa do balanço energético negativo, enquanto estiverem em lactação. Mas o que é certo é que o pico tende a ser maior de lactação, e como o pico é maior, a persistência da curva também é maior. Portanto, para quem quer trabalhar com, ou quem trabalha com animais que são cabras leiteiras, esse é também um efeito extremamente importante. Sim. Depois, toda aquela componente que tu fazes do comportamento, eu acho, também como tenho esse bichinho de comportamento, não é? Fantástico. Porque, como tu dizes, produzir hormonas, do ponto de vista metabólico, eu digo sempre aos meus alunos, sai muito caro do ponto de vista energético, mas também tem a ver com o desgaste biológico. Portanto, não é por acaso que os animais que começam a reproduzir muito cedo também morrem normalmente cedo, não é? Em termos de espécies. Mas que é algo que nós devemos perceber que se uma fêmea não está bem alimentada, a secreção das hormonas, nomeadamente os estrogénios, que são essenciais depois à manifestação do comportamento maternal, vai toda a vida. Claro. E, portanto, tens tudo isso também ali a acontecer. De modo que, ao contrário do que tu possas pensar, a tua apresentação foi fantástica. Está bem? Muito obrigado. Eu não diria fantástica, mas pelo menos fiz o melhor que consegui. Mas foi, porque tocaste nos pontinhos certinhos, chaves, e por isso mesmo eu te disse logo desde que terminaste a palestra que achei que tu fostes aos sítios certos e não tiveste a tentação demagógica de virmos aqui com receitas, porque elas não se aplicam a toda a gente. Sim. Eu não sei se há mais alguém que queira fazer mais alguma questão. Falarmos daquilo que também é a sua prática, a sua experiência em relação aos diferentes aspectos que aqui foram comentados. Porque senão eu aproveito e ainda te faço uma última questão, Miguel. Que tem a ver com o impacto que muitas vezes tem quando se fazem mudanças bruscas na dieta. Todos nós sabemos que isso tem consequências, até do ponto de vista até sanitário, não é? Entre autossemias, nós sabemos que chegamos à primavera e ao outono normalmente temos que ter isso em conta, mas essas alterações também, obviamente, por esses efeitos, também têm consequências sobre a atividade reprodutiva. Imagina, a meio de uma gestação, mudares a dieta. Ok? A única maneira que eu tenho de responder a isso é exatamente pelo desequilíbrio hormonal que isso vai causar. Porque, potencialmente, se eu aumentar bruscamente os níveis de glucose numa determinada fase da gestação e depois diminuir bruscamente esses mesmos níveis de glucose, ou seja, andar com flutuações na dieta, o que é que vai acontecer? Eu vou ter respostas de insulina completamente distintas também, com picos, com altos e baixos. E isso, obrigatoriamente, vai afetar a produção de T4. E vai ser essa produção de T4 que vai dar a tal resposta biológica ao animal, que vai influenciar a tal resposta biológica do animal, se deve ou se não deve, por exemplo, mobilizar mais reservas corporais, sim ou não. E essa resposta biológica demora tempo. Ou seja, tu podes modificar a dieta
com maiores níveis de energia, com menores níveis de energia. Mas quando tu induzes o animal a ter um determinado tipo de resposta biológica, depois quando mudas a dieta não podes estar à espera que o animal biologicamente responda exatamente dentro do mesmo período de tempo. Ou seja, isso vai se repercutir, essa resposta biológica vai ter uma maior duração no tempo, independentemente do facto ou não tu estás a mexer na própria dieta. E isso acaba por ter, sei lá, implicações tremendas, por exemplo, nos níveis de progesterona. Não é? Que eles têm que se manter relativamente altos durante toda a estação, ou pelo menos constantes a um determinado nível durante a estação. Quando começas a mexer, especialmente na componente energética, vais modificar esses níveis de progesterona. Não sei se estavas à espera, mas do que eu conheço e do que eu me lembro. Não, passa muito por aí, e às vezes nem mudas a dieta, mas, por exemplo, acontece também muito frequentemente o envelhecimento da placenta nas últimas fases, e com isso corta-te a alimentação à cria. Sim, certo, correto. Vão muito também bater aí, como tu dizes, há um desequilíbrio em termos de nutrientes, numa fase em que o animal está num desenvolvimento brutal, hiperplasia, não é? De divisões e aumento de tamanho, que depois, por isso, simplesmente... É verdade. Essas mesmo durante a gestação é imediatamente após o parto, por exemplo, em que tu queres que os níveis de progesterona baixem, não é? Após um determinado período, para depois ela poder entrar outra vez em ciclo éstrico, e às vezes temos níveis de progesterona que se mantêm constantes durante um determinado nível de tempo e nem sequer baixam. Exatamente. Há mais alguma questão? Aqui do meu lado não tenho nada, Dr. Ramiro, não me aparece. Não. Bom, se é assim, então tenho que agradecer ao Miguel Rodrigues a sua participação. Gostei imenso, como te disse, e acho que foi muito bem dirigida para aquilo que, claro, agora cada um de nós, de acordo com as nossas situações concretas, temos que saber adaptar estas ideias e estes conceitos àquilo que é a nossa prática junto dos animais. Eu queria também agradecer a amabilidade que o Centro de Competências de Caprinicultura teve em pedir para trabalhar no sentido de juntarmos um conjunto de pessoas para vir aqui falar nestas questões da reprodução. A perspectiva que eu tenho é minha, que acho que funcionou bastante bem. Espero que todos os outros também o vejam dessa maneira. Agradeço também a disponibilidade que me deram para estar como moderador. Eu tento sempre não fazer isto demasiado rigoroso e muito fechado, exatamente para dar asa que se possa também conversar e discutir, partilharmos as nossas experiências, ok? E agradecer a todos vocês que tiveram uma paciência tremenda para nos aguentar durante 8 dias, ao fim de um dia, às vezes com alguns contratempos que nos projetaram um bocadinho mais para além da hora, mas que acho que no final funcionou bastante bem. E a todos desejar uma boa Páscoa de tudo isso. Da minha parte, mais uma vez, obrigado, agradecer à organização o convite e, dentro da medida do possível, obviamente não vou aceitar o convite da Sandra para me dedicar agora à reprodução. Eu neste momento já estou... Não vais? Ai, vais. Mas agradecer a oportunidade. E depois conversa isso num cafezinho. Desejar a melhor das sortes para a associação e continuação da organização de bons eventos como este e a melhor das sortes. Tá? E Ramiro, mais uma vez obrigado pelas palavras amáveis que dirigiste e para todos também uma boa Páscoa. Obrigado. Muito obrigada. Dr. Ramiro, eu antes... Também quero dizer qualquer coisa. Sim, Dr. Ramiro, eu antes de passar aqui a palavra ao Dr. Pedro Louro, eu gostaria só de agradecer, em meu nome pessoal, este circuito. Portanto, foram aqui 8 dias seguidos, tivemos aqui o fim de semana, mas foram 8 palestras muito interessantes, acho que correu muito bem. Sou suspeita, mas penso que correu muito bem. Juntou-se aqui um leque de profissionais e de opiniões muito importantes. Relembrar também que o Centro de Competências vai ter e vai continuar com este modelo de atividades, portanto,
não só na área nas áreas diversas, mas vamos ter na área da sanidade, do leite, do pastoreio, do melhoramento genético, portanto vamos sempre estando a partilhar essa informação. Temos também os vossos contactos através da rede e do formulário que preencheram a quando da inscrição, e vamos sempre partilhando os novos eventos e de uma forma muito geral agradeço de coração a todos a participação e a companhia nestes últimos dias. Muito obrigada, Dr. Ramiro. Muito obrigado, eu. Foi um prazer imenso, acredito. Agradeço imenso, foi fantástico. O seu trabalho foi excepcional. Também não pondo em causa e relembrar que houve aqui um trabalho prévio também do doutor, peço desculpa, professores são professores para a vida toda, do doutor Fernando Delgado, que era colaborador também no Centro de Competências, e deixar de ressalvar, mas eu já tratei mais consigo, doutor Ramiro, e por isso um obrigado em especial a si. Eu passaria então a palavra, não sei se o doutor Ramiro quer dizer uma coisa, eu passaria a palavra ao doutor Pedro Louro. Não. Exatamente, para o engenheiro Pedro Louro, que terá algo a dizer mais. Muito obrigado, pouco mais a dizer. O Centro de Competências agradece mais uma vez a todos os que participaram, os palestrantes e todos os que assistiram e de certa forma animaram estas sessões. Foi um conjunto longo, provavelmente não era o formato mais indicado, mas foi aquele que pareceu para esta experiência adequado, para mais com palestras tão interessantes, tanto quanto eu posso avaliar isso, que não é exatamente a minha área de trabalho. E, portanto, era para reforçar aqui os agradecimentos do Centro de Competências a todos os participantes, em particular ao professor Ramiro Valentim, ao Fernando Delgado, colega de longa data e que foi iniciando estes processos até à apresentação. Também já tive a oportunidade de lhe agradecer. E, como a Bárbara disse, nós vamos continuar com este tipo de atividades, porque é exatamente uma das razões de existência do Centro de Competências, é esta partilha e divulgação do conhecimento, seja de uma forma mais teórica, mais técnica, seja também de uma forma mais diretamente, se quiserem, utilizável pelos produtores. Faz também parte do aumento da capacidade da produção, também um apoio técnico que ajude a que a caprinicultura se desenvolva como todos nós pretendemos, enfim, neste tipo de atividade da produção animal. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa, sim, senhor. Tudo bom. Boa Páscoa a todos. Boa Páscoa.